Olá, graça e paz, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Esta é a nossa primeira aula de Teologia Sistemática 2, a penúltima disciplina do projeto Teologia para Todos. E se você chegou até aqui, você já passou por uma longa jornada. Eu espero que tenha sido uma jornada edificante, que você possa realmente ao findar, e agora a gente entra numa contagem, meio que contagem regressiva, né? Que você possa chegar ao final dessa jornada mais próximo do Senhor, mais íntimo dele, e desejoso, cada vez mais, desejosa, cada vez mais, de aprender a sua palavra. Que Deus abençoe você, que você possa sair tão abençoado quanto eu saio de todas as aulas. Perdoe aí, ainda estou desde segunda-feira, né? A gente já vai para 5 dias aí de uma crise de rinite, mas vamos lá, vamos enfrentando e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Então, se eu parar um pouco a aula, né, dar um intervalinho aqui, botar a capa, você já sabe que foi uma parada aí para recompor aí, tá? Então, antes de nós começarmos, nós estamos com a segunda chamada rolando já, né? Segunda chamada Segunda chamada? Não, segunda chamada não lembro. Primeira chamada, né? Me ajudem. Deixa eu lembrar aqui. Não, segunda chamada é Introdução à Teologia, outra turma. Estamos com a primeira chamada, vai até segunda-feira, tá? Até segunda, nós temos aí a primeira chamada de homilética. A primeira chamada de homilética está à disposição aí para vocês realizarem a avaliação, tá? Então, provavelmente, aí, quem perder essa chamada, um dia depois, aí terça ou quarta no máximo, eu já coloco aí. Deixa eu só conferir aqui como é que estamos lá. Vamos ver como é que tá a aderência da turma. Tá boa. Tá pertinho aí do padrão, né? Então, vocês possuem até segunda-feira para participarem da primeira chamada, certo? 2 anúncios. Se você deseja ser mantenedor do canal, aqui está o Pix, mantenedor do projeto Teologia para Todos, né? Você pode contribuir aí. Faça uma contribuição que possa não ficar pesada para você e que você possa abençoar o canal aí. Temos tantos projetos para 2023 e isso é possível com a ajuda de todos. Desde já agradeço a todos aqueles que de certa forma contribuem. Mas há uma outra ferramenta mais interessante ainda, que é ser membro do canal. E por ser membro do canal você pode aí ter acesso a conteúdos exclusivos. Nós estamos aí semanalmente com a série Apocalipse verso a verso, exclusivo para membros do canal. Então, se você se tornar membro, você terá acesso, né, semanalmente 22 episódios aí de Apocalipse, toda semana um episódio novo. Tá? É uma série que foi transmitida via Instagram e que está disponível agora somente para os membros do canal, e 2023 terá muito conteúdo exclusivo para os membros do canal, como forma de agradecimento àqueles que estão aqui me auxiliando e ajudando o canal a crescer. Então, por apenas R$ 4,99 você já pode se tornar membro do canal. Se você deseja ajudar na plantação de igreja, também tem 2 outras faixas lá que você pode auxiliar na plantação de igrejas e ser um plantador de igreja juntamente comigo. Se você já confia no meu trabalho, confia, entende, sabe a seriedade com que tratamos a obra do Senhor aqui, tudo com muita seriedade, com muita transparência, e isso de certa forma é o meu cartão de visitas, né? A seriedade, o compromisso com a verdade, o compromisso com o evangelho, a
a seriedade que encaramos a missão de plantar novas igrejas, tudo isso é muito importante. Ok? Então seja um membro do canal, ajuda o canal a crescer, e isso de certa forma também faz com que eu consiga melhorar a qualidade da transmissão. Notem que cada vez está melhor, imagem melhor, iluminação melhor, e assim nós vamos melhorando cada vez mais o conteúdo. E mais importante ainda, curta esse vídeo, comente nesse vídeo. Quando eu encerro a transmissão e você volta aqui e comenta sobre a aula, isso impulsiona o canal, e isso é de graça, você não paga nada para isso. Então, curtir, comentar, compartilhar o link, isso faz com que o algoritmo do YouTube, que é a inteligência, né, por trás de toda a estrutura do YouTube, entenda que o vídeo é relevante para a comunidade que procura temas do mesmo assunto, vídeos do mesmo assunto. E aí eles mesmos fazem essa impulsão, e quanto mais visualização, mais o canal cresce também, certo? Então, isso você... não, pastor, não posso ser um mantenedor, não tenho condições de ser um membro do canal, R$4,99 é muito dinheiro para mim, né? Mas tem algo que é gratuito que você pode fazer, que é justamente curtir e voltar aqui e comentar, tá? Então, por favor, faça isso e você estará ajudando o canal a crescer. Bora lá? Nossa disciplina de Teologia Sistemática 2 está estruturada em 5 aulas. 5 aulas, cada aula abordaremos uma doutrina. Claro que nós não é uma aula exaustiva, porque a gente poderia ter uma disciplina para cada doutrina, mas o curso ele não tem esse propósito de te tornar um especialista em cada uma das doutrinas, mas é para que você conheça também como funciona cada uma delas, certo? A primeira doutrina que nós vamos abordar aqui, deixa eu pegar meu teclado que ele estava longe, deixa eu só ajustar aqui só um pouquinho. Um pouquinho difícil com a rinite, mas nós vamos vencer. É chato, né? Mas fazer o quê? Deixa eu ver. Câmera 2. Deixa eu só ajustar minha mídia aqui para captar o slide. E aí a gente já começa. Um pouquinho. Acho que agora deu. Deixa eu ver. Bora lá? Página então. Deixa eu preparar o meu e-book aqui. Página de número 2 do nosso e-book. Se você não acessou ele ainda, se você não teve como fazer o download, está lá no canal do Telegram. Você pode ter acesso também pelo link que está na bio do meu Instagram. Ali você tem acesso ao Linktree e você pode baixar o e-book de Teologia Sistemática 2. Então, Teologia Sistemática 2, nós abordaremos praticamente o quê? O estudo dos anjos, do homem, do pecado, da salvação e da igreja. Tá? O estudo dos anjos a gente chama de angelologia. Tá? O estudo do homem, antropologia bíblica, porque a antropologia ela é uma disciplina mais ampla também, tá? Que daí tem a sociologia, tem outras disciplinas que estão ali juntamente com a própria antropologia. Então, quando a gente fala de antropologia, tem que lembrar bem, antropologia bíblica, tá? Ok? Vamos falar também da doutrina do pecado, conhecida como hamartiologia, e também a doutrina da salvação, que é intitulada soteriologia. Tá? E por último, a última aula, nós vamos falar da doutrina da igreja, que é a chamada, só um pouquinho, eclesiologia. Tá? Eclesiologia. Ok? Só ajustar aqui meu
no tablet e a gente já começa esse estudo lá na página 1, ok? Página 1, vamos entender o conceito de anjo, angelologia, anjos e demônios, né? Porque estão na mesma, embora hoje naturezas diferentes no sentido de que uns estão a serviço de Deus e outros a serviço do diabo, eles foram criados da mesma forma, possuem a mesma, né, o mesmo perfil, né, o mesmo, como é que eu vou dizer, a mesma essência, né? Bora lá? Angelologia, doutrina dos anjos. Então vamos falar aí sobre a doutrina dos anjos, introdução, os anjos, Satanás, espíritos maus, tá? E aí é importante a gente fazer uma introdução aqui que é a seguinte, tá? Nós vivemos um mundo espiritual. Esse mundo espiritual, ele é populoso, ele é poderoso, ele tem mais recursos até que o mundo visível dos seres humanos. Tá? É inegável. Nós não podemos esquecer que o mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo físico, o mundo natural que a gente enxerga. Tá? Então a gente precisa ter esse entendimento aqui para fazer essa introdução. E neste ambiente espiritual, bons e maus espíritos andam em nosso meio. Passam de um lugar para o outro com a rapidez de um raio, com movimentos imperceptíveis, habitando espaços, né, ao nosso redor. Alguns interessados interessados em nosso bem-estar, como diz o texto de Hebreus capítulo 1, verso 14, que os anjos são espíritos ministradores enviados pelo Senhor a serviços daqueles que hão de herdar a salvação. Tá? Então, embora haja espíritos que querem o nosso bem, anjos, existem os que querem fazer o mal, que são os demônios. Tá? Esse trabalho do bem é para que sejamos confortados, admoestados, né, e que a gente consiga entender essa revelação de Deus do mundo invisível. Então a palavra anjo, ela também tem um significado de mensageiro, como está lá no e-book, né? Primeiro ponto ali é o que é ágelos. Tá? Ágelos significa anjo. A transliteração daquela palavra grega ali é ágelos, que significa anjo, mensageiro. Então a angelologia é lolô mesmo, tá? Angelo de anjos, logia de estudo. Angelologia é o estudo dos anjos, certo? Então é muito importante a gente entender isso, tá? Então, os anjos são mensageiros. Então existe uma ordem de seres celestiais distintos dos humanos. Eles são totalmente diferentes dos humanos. Eles são totalmente diferentes de Deus e que ocupam uma posição exaltada acima da posição da raça humana caída. Né? Até porque espírito, né? Eles são também espíritos. E estão numa posição hoje, nesse exato momento, acima da nossa. Tá? Os anjos executam o propósito daquele a quem eles servem. Tá? Os anjos são mensageiros do Senhor. Enquanto os anjos caídos são mensageiros de Satanás, o Deus desse século, a quem eles escolheram servir, conforme diz a sistemática de Schaeffer. Tá? Em geral, os homens não se relacionam com os anjos, ou mesmo possuem qualquer consciência da sua presença. Tá? Entretanto, a Bíblia declara que os anjos não apenas nos observam, mas, além disso, os anjos bons ministram ao nosso favor. Hebreus capítulo 1, verso 14 diz isso. E os anjos maus fazem guerra contra aquilo no homem, né,
que é de Deus, né? Conforme Efésios 6,12. Então, podendo até, inclusive, inspirar falsas doutrinas. Tá? Paulo vai chamar isso de sinagoga de Satanás. Tá? Melhor, Jesus fala em sinagoga de Satanás. Paulo fala de doutrina de demônios. Tá? Muito importante isso. Vamos entender agora os fatos sobre os anjos, né? Antes da criação do homem, eles já existiam, ok? E a rebelião de Satanás é bem provável que já tinha acontecido. Então, deixando duas classes de anjos, os anjos maus e os anjos bons, ok? Apesar de serem servos, tanto de Deus ou quanto do diabo, os anjos não são robôs ou marionetes que apenas repetem o que lhes é ordenado. Então, tem pessoas que acham que os anjos são, né, robozinhos, sabe aquelas séries que tem lá vários robozinhos que acabam, né, Jornada nas Estrelas ou qualquer outro lá que tem os robôs que só fazem a mesma função, são programados para isso? Os anjos não são assim, tá? Os anjos não são desse jeito. Eles são seres inteligentes, com vontade própria, tá? Eles tiveram seus próprios destinos em suas mãos um tempo atrás, e por meio do seu livre-arbítrio, muitos deles escolheram seguir a Satanás, ok? Então, muitos, em sua rebelião contra Deus, não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Então, é isso importante da gente entender, né? Isso tudo está lá na página 2. Acabamos de ver na página 2. Certo? Ok? Então, os anjos são criaturas, foram criados, não possuem os mesmos atributos de Deus, não são oniscientes, não são onipresentes, eles não estão em todos os lugares ao mesmo tempo, não são onipotentes, tá? São criados. Sendo eles seres criados, não aceitam adoração. Eles não são para ser adorados. Foram criados. Tá? Em relação à criação, embora estejam mais exaltados, são criados assim como nós. Então, não há qualquer possibilidade de adoração a anjo. Certo? Então, ao homem é proibido adorá-los. Vamos ler o que está em Colossenses capítulo 2, verso de número 18. Diz assim, ó. Deixa eu abrir aqui. Colossenses capítulo 2, verso de número 18, vai dizer o seguinte: não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. Então, está proibido ao homem de adorar anjos, tá? Embora sejam criaturas, eles são seres espirituais, eles não estão limitados às condições naturais e físicas do homem, mas têm poder para assumir a forma humana, tornando-se visíveis aos homens. Tá? Eles tiveram esse poder. Óbvio que hoje, né, você não vai ver um anjo aí assumindo forma humana. Até porque algumas das manifestações Deus permitia para aquilo que nós chamamos de teofania, que é a manifestação visual de Deus. O texto aqui em tela é Gênesis 19, verso 1 a 3, vai falar o seguinte: ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa desse servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa deles. Deu-lhes um banquete. Olha só, anjo e espírito, como é que eles comem? Fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. A palavra está dizendo que eles
comeram. Ou seja, eles assumiram forma humana. É uma espécie de teofania também, né? Então, aqui nós temos uma manifestação visível dos anjos, no sentido de que eles são seres espirituais, né? Outra coisa importante, os anjos são imortais. Homens serão como anjos porque não poderão mais morrer. Então, é a mesma quantidade, né, de anjos, provavelmente. Isso até claro, tá no campo da inferência, tá? De que muitos acreditam que o Senhor poderia continuar criando anjos. Poder ele pode, né? Pelo poder que ele tem, pelo controle que ele tem, pela soberania dele, pelo domínio dele, ele pode fazer o que ele bem entender. Mas é bem provável, inferência, né? Inferência é algo que a gente não tem dados e fatos para se basear, estamos inferindo, né? É provável que esses anjos tenham sido a mesma quantidade, embora eles sejam numerosos. A gente sabe que eles são numerosos, tá? Centenas de milhares, né? Eles são numerosos, mas é Deus quem define a quantidade. Então a gente não sabe se Deus continua criando. Eu creio que não, né? Acho que tudo que Deus tinha que criar já criou, mas não posso afirmar porque é uma inferência, né? Não conheço, ninguém conhece Deus a ponto de dizer, não, Deus parou de, ele falou para mim, ele parou de fazer anjo, tá? Não, sei lá. Mas é algo que não está ao nosso alcance, tá? É um mistério. Mas a gente pode inferir, e inferir é opinião particular, tá? Até porque a Bíblia também não fala nada sobre isso, né? Mas eu creio que o Senhor já concluiu a sua criação, ou seja, já estariam concluídos, como relata Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3 ali da criação. Eles são seres sem sexo, né? São descritos como varões, mas não têm sexo, até porque a literatura da época, né? O estilo literário da época, fugiu a palavra, o estilo literário da época, ele era um estilo totalmente predominante do lado masculino, ou seja, um exemplo é quando se falavam em 5.000 homens sendo alimentados, 5.000 homens mais mulheres e crianças, né? Então, quando se determinava alguma coisa para falar de anjo, estava falando de varão, mas eles não têm sexo, tá? Em 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 22, vamos para lá. 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 22, diz o seguinte, ó. Que depois, vamos ler o 21 e 22. O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que, depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Ou seja, anjos, potestades e poderes estão debaixo da subordinação. São subordinados a Jesus, tá? Quando nós vemos, aí tem um ponto bem interessante, quando nós vemos no texto bíblico anjo do Senhor, com letra maiúscula, tá? E aí há vários relatos, nós temos então uma cristofania. Gênesis 22, 11, por exemplo, quando Deus prova Abraão em relação ao sacrifício de Isaque, lá em Gênesis 22, 11, vai aparecer anjo do Senhor, anjo com letra maiúscula. Entende-se que esta é uma referência ao Filho de Deus, então seria uma cristofania, uma manifestação de Cristo visível antes da sua encarnação, tá? Outro texto muito conhecido é Gênesis 31, 11, quando Jacó volta
né, a casa dos seus pais, vai dizer: e o anjo do Senhor, com letra maiúscula também, me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. Né? E ele continuou: levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Então, anjo do Senhor aqui também seria uma cristofania. Gênesis 48, nós também temos, no verso 16, que Jacó fica doente. Ali também vai aparecer uma cristofania, vai falar em anjo, né, com letra maiúscula, ou anjo com letra maiúscula. Um outro texto que é muito emblemático também é quando Agar está, né, ali clamando e com Isaac prestes a morrer. Ismael prestes a morrer, aparece o anjo do Senhor. Tá? Uma outra classificação de anjos é arcanjo. Tá? Anjo do Senhor, quando aparece anjo do Senhor, é o próprio Jesus. Tá? Mas arcanjo, que tem o prefixo arc do grego, sugere chefe, superior ou príncipe. Né? Aí nós temos o arcanjo Miguel, cujo nome significa quem é com Deus. É um anjo acima de todos os anjos, protetor da nação israelita, conforme Daniel capítulo 12, verso 1. Tá? Uma espécie de administrador da parte de Deus para validar os interesses a favor dessa nação, exercendo juízo sobre os inimigos deste povo. Então, Miguel simboliza a proteção divina em Israel. Tá? Outro termo que vai aparecer no texto bíblico é anjos eleitos. Os anjos eleitos se entende que é confirmados em santidade por sua fidelidade a Deus durante a rebelião de Satanás. Então, se ele levou uma terça parte dos anjos, a 2/3 permaneceram fiéis e a eles são intitulados anjos eleitos. Já anjos das nações, né, que seriam os principados, no Novo Testamento pode referir-se a príncipes angélicos das nações. Né? O termo é usado tanto para anjos bons quanto para anjos maus. Então, quando aparece principado no texto bíblico, esses anjos podem ser tanto bons quanto ruins. Assim como o arcanjo Miguel é o guardião do povo de Israel, esses também seriam guardiões das nações em relação aos interesses de Deus. Tá? No reino de Lúcifer há uma organização semelhante, tipologicamente representados como o príncipe do reino da Pérsia, em Daniel 10:13, né? São tipos de príncipes demoníacos do reino de Satanás que exercem influência sobre as nações para combaterem o reino de Deus. Tá? Combaterem o reino de Deus. Se os anjos não são onipresentes, ou seja, eles não estão em todos os lugares ao mesmo tempo, eles, né, acabam sim tendo uma atuação, às vezes, provavelmente, né, é aquela necessidade de mapear qual é o demônio da cidade, nada disso. Mas eles são demônios, às vezes até territoriais mesmo. Né? Atuam numa região, atuam, né, de acordo com os propósitos satânicos, anjos maus. Né? Então, o que vence isso é a igreja se posicionando em oração, como o próprio Jesus vai dizer. Tem anjos, tem classe de demônios que se vence com jejum e oração, mas não precisa nada mais do que isso, que não seja oração e jejum. A Bíblia não vai dizer que ato profético repreende, que qualquer esse tipo de coisa vai fazer com que esses seres ruins, né, saiam da cidade, nada disso. Jejum e oração. Ainda temos o querubim, que seria no hebraico um vocábulo do sentido guardar ou cobrir, né? Porém tem sua raiz no termo hebraico karabu, que significa orar e abençoar. O vocábulo querubim, ele designa alta posição na corte celestial, diretamente ligado ao trono de Deus. Ou seja, Deus habita entre os querubins. Tá? Então querubim é um termo bem interessante aí, que seria uma posição de alto, né, de alto posto aí dentro da hierarquia. Pode ser, hierarquia em anjo. Gente, Deus
Deus é excelência. Deus, ele é óbvio que vai ter, não é um reino desorganizado, né? Então, cada classe de anjos tem sua função, seu trabalho, exerce a missão a qual Deus estabeleceu para que eles façam, né? Depois nós temos os serafins. O vocábulo serafim deriva do hebraico sarafa, né? Saraf, cujo significado é ardente, refulgente, brilhante. Aparece em Isaías 6:1-3, né? Quando Isaías tem a visão do trono de Deus. E esta classe parece designada especificamente ao serviço de adoração a Deus. Cresce até que sua característica distintiva seja o ardente amor a Deus. Ou seja, os serafins estão relacionados aí à adoração a Deus, né? Certo, lá na página 3 tem um pouquinho sobre a esfera angelical, né? Muito se tem especulado sobre o local de habitação dos anjos, ou as esferas angelicais. Como Satanás é chamado em Efésios 2:2, como o príncipe das potestades do ar, muitos entendem que sua habitação é restrita à atmosfera terrestre. Outros entendem que os anjos são o exército dos céus e que têm acesso a toda e qualquer parte do universo criado. Tá? Jesus disse que eles estão no céu e Paulo afirma que eles podem vir do céu. Né? Jesus fala em Marcos 13:32, Paulo fala em Gálatas 1:8. Pode vir um anjo do céu pregar um outro evangelho. É anátema. O termo céu pode se referir tanto à atmosfera terrestre quanto ao espaço sideral ou ao terceiro céu, onde está o trono de Deus. Eles podem estar à nossa volta, mas não podemos percebê-los. Né? Não há como percebê-los, não há como senti-los. Ah, será que eu tenho um anjo da guarda? Né? Será que eu tenho um anjo aqui me protegendo? Nada disso, né? Até é interessante porque o próprio livro de Jó esclarece algumas coisas a respeito das esferas angelicais, né? Os anjos se apresentam diante de Deus. Esse texto é magnífico para a gente estudar sobre anjos. Os anjos se apresentam diante de Deus, sendo chamados de filhos de Deus. Satanás também tem acesso, né, onde nos acusa de dia e de noite. Satanás e provavelmente seus anjos também rodeiam a terra e passeiam por ela, tá? Se movem numa velocidade estupenda. Embora não estejam no mesmo lugar, mais de um lugar ao mesmo tempo, eles possuem aí uma capacidade de deslocamento, né, muito grande, muito intensa. Satanás, então, os anjos, né, estavam com Deus quando ele criou a terra. Isso está em Jó 38:4-7. Então isso é bem interessante da gente ler aqui. Deixa eu abrir aqui Jó 38:4-7. Diz assim: Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e aqui ele usa todos os filhos de Deus gritavam com alegria, tá? Isso é NAA, mas a NVI usa anjos, a NVT usa anjos, tá? E a NBV também usa anjos, né? Aquele intercâmbio que se faz com anjo e filho de Deus, como eu disse anteriormente, tá? Ok? Então, Satanás ou melhor, os anjos de Deus, os anjos estavam com Deus quando ele criou a terra, tá? Já uma concepção errônea das esferas angelicais é a ideia de que o diabo e seus anjos estão hoje reinando no inferno. Tem um inferno lá, né? A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Em nenhum lugar a Bíblia diz que a pessoa que morre já está sendo lá
castigada pelo diabo, aquilo que o cinema inventou, aquilo que as pessoas, né, imaginário criou. Olha, morreu, foi pro inferno, já tá no colo do capeta, como alguns gostam de dizer, né? Não, gente, é errado. O diabo não está no inferno. O diabo está solto, andando em derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Um dia ele será lançado no lugar onde ele não vai reinar. Ele não vai reinar, ele vai ser atormentado dia e noite para todo sempre. E a gente tem um texto importantíssimo para ler, que é Apocalipse 20:10. Ó, o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta. Serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Então essa ideia, né, de que há um lugar lá pegando fogo, né, e o diabo lá com um tridente já causando sofrimento, essa é uma ideia ridícula, né? Ela não tem base bíblica nenhuma para isso. Tá? Então, é uma concepção equivocada, totalmente equivocada. Página de número 4. Sobre anjos, homens e anjos, né? Daí tem o Salmo 8, 4, 5, que vai dizer: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor, aquilo que eu falei logo no início do slide, né? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Tá? Então esse texto afirma que homens foram criados menores do que os anjos. Isto provavelmente refere-se ao fato de que os anjos são maiores em poder, mas aos homens é dito que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Né? Isso nunca foi dito em relação a anjo. Então, algumas pessoas acham, por exemplo, devido aos textos de Mateus 22:30 e Marcos 12:25, que quando a gente morre, quando o homem morre, o homem se transforma em anjo. É muito comum você ver, né? Principalmente quando morre uma criança, né? É algo tão trágico, tão triste, né? Mas quando morre uma criança, você vai ver lá quando a pessoa bota... virou um anjinho de Deus. Não. Não há. Nós não viramos anjos. Nós não nos transformaremos em anjos. Vamos ler Mateus 22:30. Olha só. Mateus 22. Pode ser que as pessoas falam no sentido poético, né? Olha, uma criança inocente, não tem pecado. Não estou dizendo que claro, tem que ter cuidado, né? Eu ia dizer que não tem erro. Pode ser que tenha erro, sim. Não estou dizendo que é de todo equivocado no sentido de amenizar a dor, de trazer um alento, né? De alguma coisa nesse sentido. Mas é algo que não é verídico, tá? Não vai virar anjo, ok? Mateus, olha o texto que eu vou ler, tá? Um pouquinho. Mateus 22:30 diz assim: Jesus dizendo: o erro de vocês está no fato de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão casamento, mas são como anjo. Jesus não está dizendo que as pessoas... Jesus está sendo questionado aqui pelos saduceus que não acreditavam na ressurreição, tá? Então esse é o primeiro ponto. Os saduceus não criam na ressurreição. Então eles estão debochando de Jesus. Olha, Jesus, tinha um irmão lá, tinha um camarada que ele morreu, ele não tinha filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Era a chamada lei do levirato, ou seja, quando um irmão... quando uma pessoa era casada, um homem era casado, ele falecia sem deixar descendentes, o seu irmão mais novo, o próximo irmão, tinha que casar
o primeiro filho se tornava herdeiro do irmão falecido. Levava o nome do irmão falecido. Era uma lei, né, que fazia com que as pessoas, que o nome não sumisse da terra, né, uma ideia de ter descendência. E daí os saduceus, não crendo na ressurreição, perguntaram o seguinte para Jesus: olha, ele morreu, não tem filho, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendente com o falecido. Só que tinha 7 irmãos. O primeiro morreu, não deixou descendência, deixou a mulher por irmão. O segundo morreu, né, não deixou descendência, e foi até o 7º sem nenhum deixar descendência. E eles dizem: olha, por fim morreu todo mundo e morreu até a mulher. Na ressurreição, qual dos 7 será marido dessa mulher? De quem ela vai ser esposa? Então, ele está dizendo: todos casaram com ela. Tu está falando que vai ter ressurreição? Deixa Jesus dizendo: não, gente. Quando nós... primeiro que vocês não conhecem a Escritura e o poder de Deus. E segundo é que na ressurreição ninguém casa. Ninguém se dá em casamento. Mas será como os anjos. Ou seja, assexuados. Não tem sexo. Né? É isso que ele está querendo dizer aqui. Tá? Então alguém acha assim: vai ser anjo. Não, Jesus diz: serão como anjo. E aí o outro texto, Marcos 12, 25... diz assim, que é a mesma coisa. Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Como os anjos nos céus, tá? Então esses textos apenas dizem que na ressurreição nós não nos casaremos, assim como os anjos não casam, né? Mas isso não quer dizer que seremos anjos. Os anjos são seres essencialmente espirituais que podem, né, como a gente já viu, assumir uma forma corpórea quando é do interesse de Deus, né? Ao passo que os homens são essencialmente constituídos por corpo, alma e espírito, como a gente vai ver no capítulo de antropologia. Tá? Os crentes em Jesus estão destinados a se tornarem semelhantes a ele, inclusive no seu corpo. Ou seja, a ele quem? A Cristo. Logo, nosso último estado será superior ao dos anjos. Tá? E Paulo vai dizer em Coríntios que nós iremos julgar os anjos. Olha o que diz 1 Coríntios 6,13. Tá? 1 Coríntios 6,3. Paulo diz o seguinte: por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Tá? E aí um fato muito curioso a respeito de anjos é que, ao que tudo indica, eles aprendem com os homens, principalmente com relação ao plano da redenção. Tá? Por quê? Aí tem algo que é muito importante a gente entender. Note, por exemplo, que os anjos que pecaram e caíram nunca foram e nunca serão salvos. Tá? No entanto, a igreja revela aos anjos a sabedoria de Deus na salvação dos homens. Por que nunca serão salvos? Vamos ver. 2 Pedro 2,4. Tá? 2 Pedro 2,4 diz assim: pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas, lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Então tem anjos que estão presos, ok? O texto está dizendo isso. Judas 1,6. E até esse capítulo de 2 Pedro e Judas 1, parece que ele tem uma certa relação, tá? Judas 1,6 vai dizer o seguinte: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. O juízo do grande dia está lá em Apocalipse 20. Depois do juízo de Deus, né, vai dizer o seguinte lá.
Juízo de Deus, vi um grande trono branco, aquele que estava sentado nele, a terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, que estavam em pé diante do trono, então foram abertos livros, fala em vários livros, né? Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. E aqui entende-se que esse é o julgamento final. E quando se fala em livros, óbvio que não é livro físico, é uma metáfora, mas se diz de vários julgamentos que terão. O livro da vida, né? O livro da vida, olha, aqui é o julgamento dos salvos. E há a ideia de que haverão outros julgamentos, porque olha só, olha o que diz lá, verso 14. Então a morte e o inferno. O texto que nós vimos de Judas e o texto que nós vimos de 2 Pedro diz que há anjos, ou seja, demônios, que estão aprisionados com algemas eternas para o dia do juízo. Tá? E Pedro diz que é no inferno. Apocalipse diz que então a morte e o inferno não é um estado final desses dos perdidos e nem de Satanás e seus demônios. Tá? O estado final dessa turma é o lago de fogo e enxofre. Está lá em Apocalipse 20, né? Apocalipse 20, verso de número 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado, olha só, o lago de fogo não foi feito para foi feito para Satanás e seus demônios, tá? Só um pouquinho. Satanás e seus demônios. E aí o que acontece ali? Quando nós estamos vendo isso, olha o que diz o verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, o lago de fogo não foi para aqueles que rejeitaram, mas acabam não sendo achados no livro da vida, então, consequentemente, terão como destino final o mesmo destino de Satanás. Ok? Então, eles não foram, nunca foram salvos e não vão ser salvos. Certo? Agora um pouquinho sobre o caráter dos anjos. Voltamos para o slide aqui, né? Estamos na página de número 5. Eles são obedientes, aqueles anjos que... e aí tem essa relação de que a igreja, de certa forma, ensina-os, né? No sentido de que eles aprendem a questão com os homens e o processo de salvação, tá? Então você vai perceber, por exemplo, que eles obedecem, né? Aqueles que não caíram hoje obedecem. Então há essa conotação muito forte a respeito da obediência, né? São reverentes, são sábios, a sua inteligência excede a humana nesta vida, né? Embora tenham conhecimentos limitados dos mistérios da graça, tá? Claro, a vida inteira aqui não se igualaria, até porque eles acompanham e acompanham tudo que Deus já fez, né? Então, assim, se eles são seres criados, embora criados, né? Tenham aí, vamos pegar, né? Satanás foi um anjo que foi criado, né? Então, se eles foram criados, são os mesmos, né, que acompanharam toda a criação de Deus lá. Então, a sabedoria que eles possuem, poxa, é muito, muito maior que a nossa, né? Acompanharam tudo isso. Pedro vai dizer que eles não se ressentem nem se injuriam, então são mansos, são poderosos, são santos, né? Apocalipse 14 vai dizer que eles são santos, são bons, falando aqui de anjos, né? Não de demônios. Tá? Vamos olhar a obra deles. Tá? A obra deles. São agentes de Deus. Tá? Coisa bem importante. Deixa eu só fazer um intervalinho aqui. Um minutinho, tá?
Voltei, perdão. Tive que sair pra espirrar. A rinite não tá fácil, gente. Eu aproveitei. A Jo fez um café pra mim pra ver se dá uma aquecidinha aí. Tá? Então, olha só, voltando aqui pro assunto. Os anjos são agentes de Deus, eles são executores dos pronunciamentos divinos. Poderia botar muita referência aqui. Apocalipse é um livro cheio de referência, principalmente nas trombetas, principalmente nas taças, né? E Apocalipse vai falar, e vi um anjo forte. Então a Bíblia ilustra o poder dos anjos em diversas passagens, né? Dentre elas, tem um exemplo lá em 2 Samuel, que um anjo destruiu 70 mil pessoas do reino de Davi em 3 dias. Lembra quando Davi faz o recenseamento, Deus se ira com ele e dá para ele 3 castigos, ele escolhe qual era o castigo e vem um anjo lá e, né, aniquila 70 mil. Outro exemplo é um anjo que acaba matando os primogênitos no Egito. Foi um anjo, né? Embora o texto não mencione explicitamente um anjo, tá? E em Apocalipse vemos os anjos como ministros da ira de Deus sobre a terra por meio de diversas catástrofes. Alguns deles são responsáveis pelo fogo, pela água. Então a gente vai ver isso com muita força dentro da Bíblia, né? Alguns versos bíblicos dão a entender que existe diferença de força ou poder entre diferentes anjos. E aí a gente pode ver isso lá em Daniel. Vamos ler Daniel? Daniel 10, 13. O café vai ser melhor aqui. 10, 13 diz assim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Tá? Miguel vai aparecer de novo em Apocalipse 12, 7, né? Dizendo o seguinte: então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram. Então notem que há poder, né? Há diferença de poder entre eles. A Bíblia, ela não nos revela como isso ocorre, mas de alguma maneira isso influencia na batalha angelical que ocorre nas regiões celestiais. Em última análise, são o poder e a autoridade de Deus que determinam a vitória na batalha espiritual, de forma que às vezes nem mesmo um arcanjo ousa repreender diretamente Satanás, como acontece lá em Judas 9, né? Olha o que diz lá, Judas 9. Diz assim, capítulo 1, verso 9, só tem um capítulo, né? Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Ou seja, ele não ousou enfrentar, né? De certa forma, ele não quis ali achar isso como forma de discussão. Esse texto aqui, que aparece em Judas, ele é um texto pseudepígrafo, tá? Eu vou falar dele outra hora. É a mesma coisa que acontece no verso 14 da epístola da carta de Judas também, quando ele fala sobre Enoque, tá? Aí uma discussão se essa citação de Enoque vem do livro Enoque, o etíope. Deixa eu ver se eu tenho ele em mãos aqui. Ele está por aí. Depois eu posso... Aqui, acho. Esse aqui, ó. Livro Enoque, livro de Enoque, tá? Esse livro de Enoque é um livro
da literatura sapiencial, mas ele é um livro que ele é considerado um livro pseudepigráfico, ou pseudepígrafo, né? É um livro que ele não faz parte do cânon, embora os autores canônicos Pedro e Judas conheciam a chamada tradição dos vigilantes, né? Principalmente através do primeiro livro de Enoque, assim como também o de 2 Pedro, que diretamente pela dependência de Judas, os dois citam, né? E isso é interessante porque, embora esse texto seja pseudoepígrafo, Pedro e Judas citam esta literatura. Ou seja, o que isso quer dizer? Era uma literatura histórica. Não necessariamente, não é porque era história, porque Pedro e Judas não poderiam citar, mas não é um livro inspirado. Então, é aquilo que eu sempre digo assim: a Bíblia é a verdade? Sim. Mas a Bíblia contém toda a verdade? Óbvio que não. Né? Ela não contém toda a verdade, porque se ela tivesse toda a verdade, ela não seria um livro desse tamanho aqui. Ela teria que ser, sei lá, 1000 vezes maior. Registrar toda a verdade? Tem. Né? Então, tem coisas, como diz Deuteronômio 29:29, que estão ocultas e pertencem a Deus. Tá? Mas isso não traz, de certa forma, descrédito para o texto bíblico, só porque eles citaram textos que não são canônicos. Tá? Ok? Então, os anjos são mensageiros de Deus, são servos de Deus. Nós vamos ver, né? Quem está acompanhando comigo aí o Advento, a gente falou muito, né? Capítulo 2 de Lucas, capítulo 1 de Mateus ali, o anjo Gabriel vindo anunciar a mensagem de Deus para Maria, ou seja, são mensageiros de Deus, são servos de Deus. E aí tem um texto maravilhoso de Hebreus 1:14, que é o texto que vai dizer o seguinte, ele está falando aqui a respeito dos anjos, né? 13 e 14. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita? O autor dos Hebreus, ele fala que Jesus é maior que Moisés, que Jesus é maior que os anjos. Ele vai falando isso, né, nessa introdução do livro da Carta aos Hebreus, né? Então ele vai dizer agora assim, a partir do verso 13. Ora, a qual dos seus anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles, quem? Os anjos, espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, os anjos são espíritos ministradores enviados pelo Senhor, tá? Um ponto muito importante a respeito de alguns textos bíblicos que eu deixo aqui para você, principalmente o Salmo de número 91, né? Tem vários textos aqui que você pode olhar, Mateus 18:10, Salmo 34:7, Atos 12:13-15, mas eu quero pegar o Salmos de número 91 e o verso de número 11 e o 12, diz assim, ó. O que diz lá? Porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Baseado em textos como este, alguns criaram uma doutrina de anjo da guarda, dizendo que cada crente tem um anjo especial designado para guardá-lo e protegê-lo durante toda a sua vida. Primeiro fato, né? Qualquer relação a isso é uma inferência. Então, a promessa, e o texto diz que é anjos, ou seja, anjos é mais de um. Ou seja, há um conforto e um ânimo para os cristãos
por parte, né, dos anjos. Olha só, anjos, ele dará ordem ao seu respeito para que guardem você. Não significa que cada um de nós tem um anjo da guarda, um anjo que protege. Não, os anjos estão a serviço do Senhor, são espíritos ministradores, né, enviados pelo Senhor para que eles possam, então, de certa forma, servirem os salvos, tá? Página de número 7, pulando um pouquinho os nomes, depois a gente volta. O ministério dos anjos, né? Então, de novo o texto. Não são todos eles espíritos ministradores, tá? Citando Hebreus 1, 13 e 14, de novo. E aí é a linguagem de hoje, né? Então, o que são anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, a tradução da linguagem de hoje. Eu quero pegar a... Onde é que tá aqui? A Nova Bíblia Viva. Só um pouquinho que eu tô com muito livro e Bíblia aqui em cima. Vamos lá. Hebreus, capítulo 1, verso de número 14. Não, pois os anjos são apenas espíritos mensageiros enviados para ajudar e cuidar daqueles que herdarão a salvação. Olha que interessante, tá? Embora os anjos sejam espíritos, têm poder de se tornarem visíveis na semelhança dos homens. Isso a gente já viu. Sua inteligência é sobre-humana, contudo é limitada. Eles não são oniscientes. Alguém pode dizer, o pastor falou que anjo se materializa. Não, pera um pouquinho. Dentro daquilo que Deus quis revelar já. Certo? Então, hoje... eu vi um anjo. Para um pouquinho. Essa história de ver anjo aí, ela é bem furada, tá? É bem furada. Ninguém tá vendo anjo aí. Todas as manifestações de anjo no texto bíblico eram visíveis, tá? Então eles estavam visíveis, não era um espírito sendo enxergado, visíveis, tá? Eles não são oniscientes, eles não conhecem o futuro, porque isso pertence a Deus, eles não conhecem os segredos de Deus, tá? Então, voltando um pouquinho à página da classificação dos anjos, ali na página 6, eles são classificados em governantes, eleitos, querubins, serafins. A gente já viu o significado deles, né? Agora, essa classificação, essa organização, pensem no exército, né? O exército tem soldado, tem patentes mais altas, sargentos, tenentes, coronéis, generais, né? Então, os anjos são organizados como um exército, tá? No topo está o arcanjo, anjo-chefe, comandante. Em seguida, tronos, dominações, principados, potestades, designações hierárquicas de anjos. Querubins e serafins, alguns entendem que não são a rigor anjos, porque nunca eles foram mencionados como portadores de mensagem, porque o anjo, como a gente viu, angelos é mensageiro. Querubim e serafim nunca aparece como portador de mensagem. Há quem diga, não são anjos, mas a gente classifica como anjos sim, tá? Mas com aquela ideia de... eles são anjos, é aquele espírito ministrador que foi criado por Deus. Certo? Cuidar aqui para não espirrar. Querubins são símbolos dos atributos divinos, onde há querubins, né? O divino está presente. Então, por exemplo, quando nós temos lá a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, que tem os querubins ali, né? Eles estão o quê? Simbolizando presença de Deus, tá? Os próprios guardiões do jardim, Gênesis 3, 24, também presença de Deus. Já serafim tem a ver com queimar. Lembram da visão do trono que Isaías tem, capítulo 6 de Isaías? Que ele tem a visão do trono, que ele diz que o serafim traz uma brasa numa tenaz, né, e queima sua boca para purificar. Então, serafim é aquele que purifica, tá? Aquele que purifica.
Uma coisa muito importante, agora que a gente vai ver nomes de anjos, né? A Bíblia cita apenas 2 anjos: Miguel e Gabriel. Vamos dizer, mas tem o anjo Rafael. Já vou dizer ao respeito disso, tá? Tem que fazer uma pausa aqui de novo, gente. Só um minutinho, tá? 1 minuto, por favor. Voltei. Ari está irritado com uma ardência, mas é nada que a gente não consiga se recompor aí, né? Tá. Bom, bora lá. Vamos falar dos nomes. Essa infinidade de nomes que surge por aí, gente, ela é antibíblica, tá? A Bíblia só cita Gabriel e Rafael. Desculpa, Gabriel e Miguel. Rafael primeiro, ele tá dentro da tradição judaica. E ele só aparece no livro apócrifo de Tobias, tá? Livro apócrifo. A Bíblia protestante, nos seus 66 livros, não aparece nenhum nome de anjo que não seja Miguel e Gabriel, tá? Então, mas eu vi falar que tem um anjo Rafael, um anjo não sei o quê. Cara, assim, esquece. É aquela mesma história das pessoas que dizem o seguinte: pregador fulano já foi no inferno e ao céu, não sei quantas vezes. Eu vou dizer 2 coisas, tá? Ou essa pessoa, ela sofre algum problema mental, ok? Algum problema mental. Ou essa pessoa, ela é mentirosa, tá? Ela criou uma mentira e ela alimenta essa mentira, tá? Das 2 umas. Ou ela tem um problema mental de dizer que ela foi ao céu, que ela foi ao inferno, que ela revela nomes de demônios, nomes de anjos. A Bíblia diz, ela é clara: aquilo que não foi revelado não pertence aos homens. Foi ao inferno não sei quantas vezes. Eu digo, cuidado para a próxima vez que ir não ficar lá, né? Porque não existe isso, gente. Então, Rafael não é um nome bíblico, é um nome apócrifo, tá? Voltando ainda ao assunto de anjos organizados como exército. Arcanjo, na Bíblia só aparece o nome de um, que é Miguel, tá? E tem o papel combativo. E aí qual é a diferença de Miguel para Gabriel? Miguel está relacionado às missões guerreiras, né? Quem comanda a batalha do Senhor. Ele aparece em Apocalipse 12, 7 de novo. Ele é o mensageiro da lei e do julgamento. E seu nome é um grito de batalha, que significa quem é como Deus. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como Deus? Né? Então a resposta é ninguém. É Miguel que faz lembrar, né, apontando assim para Deus. Já Gabriel tem missão de paz. É o mensageiro das boas notícias, o mensageiro da promessa, o anjo da revelação. É quem explica os mistérios a respeito do futuro, tanto Daniel e Lucas, né? Valente de Deus, herói de Deus, campeão de Deus, é o que significa Gabriel. Então, esses anjos estão envolvidos em 4 tipos de atividades: proteção, transporte, comunicação, vigilância e ainda interessados na vida dos crentes, né? Algo bem interessante aí. Ok, gente? Um assunto que a gente não vai esgotar ele aqui, né? E aí, ainda nome de anjos, né? Ali na página 7, eu não citei, mas além de Rafael, Uriel e Jeremiel, ou qualquer outro nome que apareça, gente, qualquer que tenha aí um movimento, né, místico de adoração a anjo, é tudo bobagem, tá? Tudo bobagem.
nomes retirados ou do misticismo, ou da cultura judaica, ou ainda de livros apócrifos. A Bíblia possui apenas dois: Miguel e Gabriel. Já Lúcifer, né? Essa palavra ela não se encontra nas línguas originais da Bíblia, sendo usada em Isaías 14:12 na Vulgata. Então, Bíblias que aparecem em Isaías 14:12 o nome Lúcifer, elas são usam a tradução da Vulgata, que é aquela tradução de Jerônimo, lembram? A gente falou lá em Bibliologia, né? A tradução pro latim, né? 14:12 diz assim. Olha o que diz essa tradução, que é a Nova Bíblia Viva. Ela diz assim: como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Tá? Se não me falha a memória, a Almeida Corrigida Fiel usa Lúcifer. Deixa eu ver aqui. Se não me falha a memória. Eu acho que sim, tá? Isaías 14:12. Isso aí, acertei. Olha o que ele diz. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Pouquíssimas Bíblias usam Lúcifer, tá? Qual é a ideia? Quando a Bíblia foi traduzida na tradução Vulgata para o latim. Lúcifer significa portador de luz e refere-se à estrela da manhã, ou estrela da alva, que hoje sabemos, né, que é uma referência ao planeta Vênus. O nome aqui é usado metaforicamente em relação ao rei da Babilônia e supostamente... Tá? Opa, só um pouquinho, gente. Deixa eu voltar aqui ficar bonitinho. E supostamente também em relação ao diabo antes da sua queda. Tá? Então, se você pegar Isaías 14, Ezequiel 28, há um paralelo nesses textos para uma advertência. Né? Os reis da Babilônia e Tiro reivindicaram para si a adoração, proclamando-se deuses. Claro, esse orgulho blasfemo era tanto inimigo de Deus quanto seu povo, igual a Satanás. Então, dentro da revelação bíblica, essas passagens descrevem a queda de Satanás após ter promovido uma rebelião contra Deus, sendo expulso do céu e arrastando consigo a terça parte dos anjos. Né? Mateus 25:41. Mateus 25:41 diz assim. Então o rei dirá também aos que estiverem à esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Preparado para o diabo e seus anjos. Apocalipse 2:4. Tá? E aí depois a gente volta para o texto de Isaías. Apocalipse 2:4 diz... Opa, tá certo? Acho que não é Apocalipse 2:4. Acho que é 24. Tá? Deixa eu ver aqui, Apocalipse. Tem um erro aí na minha referência do Apocalipse, tá? Desconsiderem. Eu não tô agora de cabeça lembrando. Mas... então, voltando agora para Ezequiel 28. Ezequiel 28, ou Isaías 14. Deixa eu ver aqui. Ezequiel 28, que fala 12. Ezequiel 28:12 diz assim. Ezequiel 28... Ô Isaías, que fala da terça parte. Então é isso que eu tô querendo achar, tá? Só um pouquinho. Isaías 14:15. Vamos ver.
Um minutinho só. Tem um versículo que, ele, na verdade, ele não diz exatamente, né? Uma terça parte, mas ele junto... Deixa eu ver. Onde é que está aqui? Desculpa. Eu até vou corrigir o slide aqui, só um pouquinho, tá? É 12. Agora sim. 12. Ok? Agora tá correto. É 12, não é 14. Por isso que eu tava baralhando aqui. Apocalipse 12. Não é o 4. Apocalipse 12, verso 4. Agora sim. Olha o que diz lá. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Então esse texto aqui, embora não fale de anjos, acredita-se, né, que esta terça parte aqui é a terça parte dos anjos. Antes de se rebelar, chamava-se, né, Lúcifer, e foi perfeito até se achar nele o pecado do orgulho e a aspiração de ser igual a Deus. A concepção popular de um diabo com chifres, pés de cabra, aparência horrível, se origina na mitologia pagã, pois segundo a Bíblia, Lúcifer era o mais glorioso dos anjos, tá? O caráter dele é descrito pelos seguintes títulos, né? Satanás, que significa adversário, se opõe a todo o propósito de Deus, sua oponência é visível em relação à linhagem escolhida da qual viria o Messias prometido, né? Então, por exemplo, Adão e Eva tem a tentação e queda. Abel, Caim incitado pelo diabo a matar. Sete, né, foi dado a Eva por Deus no lugar de Abel. Daí vem os descendentes de Sete com a corrupção satânica e impiedade universal. Até que Noé, né, o fracasso de Satanás em destruir a raça humana e aí surgimento da nova raça, quando o Senhor, de certa forma, começa a humanidade ali com os descendentes de Noé, né? Lá na página de número 9 tem outros nomes, né? Então, Satanás, por exemplo, foi usado pela primeira vez em 1 Crônicas 21, significa adversário e tem origem hebraica em Satã. Já diabo significa caluniador, né? Calunia o homem. Vem do grego diabolos, tá? Usado em Mateus 4:1. Serpente ou antiga serpente, alusão ao animal que usou como agente no Éden, tá? Daí o livro de Gênesis nunca menciona que a serpente era Satanás, tá? Isso aqui é algo bem interessante da gente entender. Nunca menciona, eu pulei destruidor, né? Que é o Apolion no grego, o Abaddon no hebraico, que é citado em Apocalipse. Então, a Bíblia nunca fala que serpente lá em Gênesis é Satanás. Mas isso é claro perceptível neste nome que aparece em Apocalipse 12, 9 e 22. Né? Tá? Tentador, provar ou testar, né? Deus mediante aprovação prova visando a purificação. Já Satanás intenta destruir. Tá? Então a provação é diferente da tentação. Tá? Príncipe Deus deste mundo, ou Deus desse século, né? Tá lá na página de número 10. Ele exerce influência sobre o sistema mundano, isto é, sobre a sociedade organizada, separada de Deus, o vasto conjunto das atividades humanas que estão sem influência de Deus. Aí entra a soberba da vida, que é desejo de superioridade, né? A concupiscência da carne, que é os prazeres, a concupiscência dos olhos, que é a cobiça. Então, tudo isso é obra de Satanás, né? Ele é descrito como presunçoso, orgulhoso, poderoso, maligno, astuto, enganador, e assim vai, né? Ok? Em relação à natureza da sua atividade, é de
perturbar a obra de Deus, é de se opor ao evangelho, né? Ele domina, cega, engana, lança os ímpios, aflige e tenta os santos de Deus. Ele, nos círculos mais elevados, aparece como anjo de luz, como diz Paulo em 2 Coríntios 11, e no uso dos termos doutrina de demônios e sinagoga de Satanás, né? Ou seja, enganando. Falsos mestres, falsos profetas são agentes de Satanás. Né? Eles são camuflados como ministros de justiça. Então, então esse texto é muito importante, porque ele não se limita à atividade de ímpios e depravados. A motivação de sua presença, por exemplo, nas reuniões religiosas, é a destruição da igreja. Porque ele sabe que uma vez cedendo ao pecado, o homem torna-se sua vítima. Então, qual o motivo das atividades? Ele aborrece a imagem de Deus em nós, odeia a natureza humana que possuímos e com a qual se revestiu o Filho de Deus. Odeia a glória de Deus, né? Odeia que o homem glorifique a Deus, ele tem inveja disso tudo. Então, essa obra dele, é se opor àquilo que Deus faz. E algumas restrições, né? Ele é um inimigo já derrotado, possuído de fúria, mas é covarde, não pode tentar afligir, matar, nem tocar no crente sem a permissão de Deus, né? Sem a permissão de Deus. E aí na página 11, falando um pouquinho aí sobre sua origem e queda, né? No princípio foi expulso do céu e durante a tribulação será lançado na esfera celeste, a terra, né? No milênio será aprisionado no abismo. A gente vai deixar para falar disso em escatologia, que é a próxima disciplina. Tá? Aí, como essas questões em relação a esse trabalho dele, a essa fase dele e também o destino dele está totalmente ligado escatologicamente falando, aí fica mais interessante a gente abordar realmente em escatologia, porque lá a gente vai ter um tempo aí maior para isso, tá? Essa é a ideia. Ok? Certo? Falando um pouquinho ainda agora de demonologia, né, que é aquela parte mais mais forte assim dos anjos. Na rebelião promovida por Lúcifer, então ele arrastou consigo uma grande multidão de seres angelicais e depois organizou sua própria corte de anjos caídos, né? Principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais, como diz Paulo em Efésios 6,12. Todos eles estão sob a liderança de seu chefe principal, o único que recebe menção específica na Bíblia. Então não há nenhum nome de demônio, não há nenhum nome, né, nenhuma função específica de demônio aí que a Bíblia vai relatar, tá? Não tem nada disso. E quem trabalha nesse campo, trabalha no campo da especulação e da inferência, porque a Bíblia não apresenta absolutamente nada a respeito disso, tá? A gente já falou um pouquinho dos anjos caídos, do diabo, né? Príncipe dos demônios, diabo e seus anjos. Falando agora dos espíritos maus ainda, né? Temos... a Bíblia fala, tem testemunho bíblico da sua existência, sua operação. Jesus falou para os 70, né? Para que expulsassem os demônios no nome de Jesus. Os apóstolos ensinaram a respeito deles. Eu digo sempre duas coisas: o seguinte, em relação a demônios, a Satanás e seus anjos, nós não podemos cometer dois erros. Os dois erros são não superestimar, ou melhor, os dois erros são superestimar. Então, superestimar o poder e a atuação de Satanás é um erro, achar que tudo é demônio, e subestimar, achar que ele não existe, são dois erros. Né? Superestimar o nosso inimigo e subestimar o nosso inimigo. Há quem diga que a maior mentira do diabo é dizer que ele não existe. E de fato né?
A maior mentira dele é dizer que ele não existe. E em relação a espíritos, né, eles entram nas pessoas, são desprovidos de corpos. Em algum caso, mais de um demônio habita no indivíduo, né? Aí, efeitos de possessão, que alguns dizem, né, que pode acontecer, e biblicamente tem, mas relatos aí que vale a pena ter um cuidado para falar, que, por exemplo, loucura, epilepsia, outras enfermidades, principalmente associada a sistema mental e nervoso, né? Mas aqui ficando restrito ao que a Bíblia fala a respeito disso, tá? E o que a Bíblia ensina sobre demônios, né? Há uma distinção entre o diabo e seus demônios. A Bíblia chama demônios espíritos malignos e espíritos imundos. Mateus chama Satanás de maioral dos demônios. E aí é razoável dizer que os demônios são os mensageiros do diabo, aqueles que foram enviados para cumprir o seu propósito. Mateus fala dos anjos do diabo, né? O texto de Mateus 12 diz, 12, 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, que é príncipe dos demônios, tá? Então, espíritos malignos, espíritos imundos ou maioral dos demônios, tá? Esse trecho aqui também a gente vai deixar para Apocalipse, né? Ou melhor, para escatologia, que é o lugar e destino final dos demônios. Satanás, na sua rebelião inicial contra Deus, sublevou uma terça parte. A maioria deles está solta sob o domínio e controle de Satanás. Estes, então, são emissários altamente organizados ao diabo, né? Que equivalem aos demônios referidos na Bíblia, tá? E aí Apocalipse 12 vai dizer, né? Sua cauda levou após si a terça parte das estrelas. Mateus 4:10 vai dizer, né? Vai de Satanás, porque só está escrito ao Senhor Deus te adorarás, né? Aqui citando referências bíblicas que vão depois mostrar o final deles, tá? É interessante que se alguns estão soltos, outros desses estão algemados no poço do abismo, conforme eu fiz leitura em 2 Pedro 2:4 e Judas 6, e serão soltos na grande tribulação. Apocalipse 9 vai dizer: e o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu a fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do povo escureceu-se o sol e o ar. Certo? Ok, gente? Então, alguém pode perguntar: os demônios, eles leem mente? Não, nada disso, tá? Cristo venceu, Cristo derrotou Satanás, ele está derrotado, ele não possui capacidade de ler o que tu pensa, né? Ele não é onipotente, ele não tem todo o poder, ele não é onisciente, ele é criado. Atributos divinos pertencem apenas à Trindade. Demônio nenhum consegue ler mente. E aquele que está em Cristo, tá? Existe uma falsa doutrina aí que diz que, olha, que mesmo que você esteja em Cristo, batizado, que você seja temente a Deus, você tem que passar por uma libertação espiritual. Paulo vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram. Cristo é suficiente. Imagine o seguinte: essa turma que prega que você tem que passar por uma libertação espiritual ou o encontro com Deus para se libertar. Significa que a cruz de Cristo não é suficiente, mas a ministração do apóstolo ela tem capacidade de te libertar. Mas que conto da carochinha, né? Para ver a arrogância que essa gente tem de achar que a cruz de Cristo não é suficiente e você tem que passar por um encontro com Deus que foi inventado por um místico que tá mais com um perfil de bruxo do que de pastor, né? Então, valha-me Deus, né? Por favor. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. A cruz é suficiente. Jesus é suficiente. As escrituras são suficientes. Amém? Essa era a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Desculpe as interrupções.
Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, cola aí o dedinho no like, volta aqui, vai encerrar a aula agora? Volta, por favor, comente, porque o vídeo acaba ganhando uma repercussão maior. E se você puder ajudar o pastor aqui, se torne membro do canal, né, por apenas R$ 4,99. E se você optar por qualquer uma das outras opções, né, acho que é R$19,99 e R$49, você estará me ajudando a plantar igrejas no ano de 2023. Se você confia no meu trabalho, se você acredita que o trabalho aqui é sério, acredito que você já percebeu, você estará ajudando a Igreja Palavra da Vida e o Evangelho a expandir no Rio Grande do Sul, que é um dos estados menos evangelizados do Brasil. Meu desejo é plantar igrejas e isso é possível com pessoas que realmente colocam seu coração na obra de Deus. Certo? Seja membro do canal, né? Encerrando a aula aqui, vai lá, faz esse trabalhinho. R$5, gente. R$5 você se torna membro do canal. R$5 não compra absolutamente nada hoje, né? Mas se cada um aqui dos alunos que estiverem juntos comigo colocar no coração, aí eu posso fazer muita coisa. Certo? Deus abençoe vocês. Feliz Natal. Deus abençoe. Jesus nasceu. Ele é a nossa redenção, né? Jesus se fez carne, habitou entre nós, tabernaculou entre nós. Se você não celebra o Natal, que Deus te abençoe da mesma forma, mas reflita nesta passagem maravilhosa. E você que celebra, né? Lembre-se de Isaías 9,6, um menino nasceu, um filho se nos deu, um reino está sobre seus ombros, ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é o nosso Natal. Deus te abençoe, fique na paz que excede todo entendimento e até a próxima semana, se Deus assim permitir.